você acompanhando aqui na sala. Enfim, já estamos ao vivo. Para todo o Brasil. Aqui. Já estou te acompanhando aqui. Pronto, já estamos aqui. Enfim, vamos esperar chegar alguém, né? Já tem uma pessoa aqui. O Denise já curtiu. Né? Isso aqui é diretora do Instituto, isso aqui é colega, né? Já está, ó, acompanhando, esperando a gente chegar. Vamos esperar Boa chegar noite, minha diretora. Esperar chegar mais. Marcos também já está aí. Marcos, que é da associação, da FPC, Fundação Pedro Calmon. Vamos chegando, vamos dando aí boa noite. Hoje a gente está de sábado, a gente mudou um pouco, né? Por conta da hierarquia, né? Vamos dizer assim. Claro. Nosso reitor fez uma live ontem e nós não podíamos, né, perder essa live, ver o que ele tem a dizer, é sempre importante. Então, colocamos nossa live hoje para o sábado, às 18. Ninguém pode sair de casa, né, gente? Ninguém está podendo sair de casa, então não tem motivo para não assistir a live de hoje. Sabendo que... Diga. Até porque todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Isso, você disse tudo. Você disse tudo. E eu quero agradecer, né? A gente já está com 12 pessoas, eu vou começar agora a, né, falar. Eu quero agradecer a Derek por ter participado hoje com a gente, né? Agradecer por você ter aceitado. O professor Derek, ele é o coordenador do Colegiado de Arquivologia, né? É doutor em Ciência da Informação, né? Tem bacharelado em Arquivologia, licenciado em História. Então, a gente fica muito feliz dessas parcerias que a gente tem feito dentro mesmo, né, do nosso instituto. Né? Claro que tem muitos professores, né, que são também parceiros de outras universidades, mas nesse momento a gente quis trazer o projeto, que é o projeto Sala Aberta, que é o projeto do Instituto de Ciência da Informação. Primeiro, colocar a nossa cara, né? Colocar o que nós, professores do Instituto de Ciência da Informação, o que nós temos discutido, né, nossas perspectivas perante esse momento que nós estamos vivendo, colocar nossas pesquisas em foco, né, uma forma também de disseminar, de difundir esse conhecimento que nós produzimos ali na UFBA, né. Então, professor Derek, muito agradecida, eu sei que você é um parceiro, né, a gente fez o concurso aí no mesmo período, né, somos irmãos nesse né, somos irmãos e tramos nessa trajetória, exatamente, né? Então a gente tem construído essa nova biblioteconomia, essa nova arquivologia de uma forma muito cautelosa, observando, logicamente, os professores já veteranos, né? A professora Ildenise, a professora Ivana, né? A professora Nídia, a professora Isabel, enfim, tantos outros professores, não vou aqui falar porque eu posso esquecer o nome de algum. Nessa quarentena, inclusive, está mudando com a gente. Às vezes faz a gente esquecer coisas, lembrar coisas que não eram para ser lembradas, enfim, está difícil, né? A gente se manter um pouco normal nesses dias, mas a gente tem tentando. Tem Joelma aqui, né, que é caloura do curso de Arquivologia. Muito bem-vinda, Joelma. Já vai conhecer aí seu professor Derek, né? Adriane, melhor coordenador do colegiado. Aí, suas fãs, Derek, já chegaram. Então, né, eu acho que a gente já tem um público aqui de 23 pessoas. A gente convidou o professor Derek e ele nos deu, né, um tema muito importante para falar nesse momento, que é sobre racionalidades formativas do arquivo na modernidade. Eu creio que é um assunto que tem muitas nuances no que a gente está vivendo agora. E eu sei que nas falas do professor Derek a gente vai poder visualizar isso, e principalmente o papel do arquivo nesse momento. Né? E antes de passar a palavra para o professor Derek, e agradecer também a presença de todos que já se encontram aqui na nossa live, eu quero também deixar aqui o link, né, está aqui embaixo, você que ainda não se inscreveu no Congresso Virtual da UFBA, que você faça a sua inscrição.
já foram divulgados as pessoas que vão palestrar. Enfim, está sendo muito importante a gente unir forças nesse momento e mostrar como a universidade, mesmo distanciada, né, fisicamente, ela está junta, né, porque o distanciamento ele é físico, mas ele não é social. Ainda fazemos parte dessa sociedade, nós temos que nos movimentar como nós podemos fazer. Então, professor Derek, você está com a palavra e nos agracie, né, com o seu conhecimento. Eu vou dar uma escondidinha aqui, porque eu vou deixar o professor Derek em tela maior, para que ele possa, né, explanar e nós possamos ficar mais perto dele também, né, depois desse distanciamento físico que nós estamos vivendo. Então, boa live para vocês que nos assistem, e eu vou ficar aqui escondidinha, mas eu estou aqui. Com a palavra, professor Derek. Obrigado, professora Bruna. Primeiro, agradecer ao convite, né, a disponibilidade de todos os professores que aqui já passaram no projeto Sala Aberta, e parabenizar as professoras Bruna e a professora Carol pela iniciativa da ação, e parabenizar também o Instituto de Ciência da Informação, que no meio dessa problemática nacional, aliás, internacional, que é a pandemia, o nosso instituto ele vem tentando desenvolver atividades para pôr em funcionamento não somente os professores, né, mas também colocar os próprios discentes nesse funcionamento acadêmico, né, lidando com o conhecimento, lidando com aquilo que, de certo modo, pode ser de mais relevante para a aprendizagem e a formação de cada um de nós. Então, ressaltar o papel fundamental do Instituto de Ciência da Informação nesse quesito, e também, como um todo, a própria Universidade Federal da Bahia, que tem dado um grande exemplo, né, de protagonismo universitário, sobretudo agora com o nosso próximo congresso da UFPA, que vai acontecer agora. Talvez, acho que seja a maior iniciativa universitária feita por via videoconferência ou por via dessas tecnologias, que vai ser feita agora, agora no final do mês de maio. Então, para agradecer as pessoas que já estão presentes aqui na live, a professora Denise, nossa diretora, a Adriane, Leide Mota, a Joelma, que é caloura aqui do curso, a Milton Tabosa, meu querido amigo lá da Universidade Federal do Ceará, a Carolina Santana, que é a professora Carol, a Ana Paula, a professora Bárbara, Sandra, o Marcos, enfim, todos os demais que estão participando dessa live. Enfim, antes de começar, né, na própria fala dessa minha apresentação de hoje, eu gostaria, antes de tudo, de deixar destacado, né, a nossa solidariedade a todos os familiares daqueles que perderam ou estão passando por algum familiar acometido pela Covid-19. Então, eu gostaria de estender a solidariedade, não somente a minha, mas acredito que de todo o mundo acadêmico, de toda a UFPA, de todo o Instituto de Ciência da Informação, com todos os familiares daqueles que já perderam algum parente ou que estão com algum parente adoecido por meio da Covid-19, ou que estão também sofrendo pelos transtornos secundários, digamos assim, que a Covid acomete, que é a questão do desemprego ou da ausência de renda, né, entre as famílias. Então, acho que é importante a gente levar em consideração que nós não estamos vivendo num momento de normalidade, a gente está vivendo uma outra, talvez adentrando numa outra zona que vai dar consciência para um novo conceito de normalidade, né, uma nova categorização de normalidade, e é importante a gente ser solidário com todos esses que sofrem, né, nesse período de transição. Então, eu gostaria de primeiro fazer esse registro. Então, agora a professora Ivana, que acaba de chegar também, uma saudação à professora Ivana. Então, já iniciando, então, agora, de fato, o que eu preparei para vocês no dia de hoje, né, o tema Racionalidades Formativas do Arquivo na Modernidade. É um pouco, mais ou menos, de um estudo, né, que já foi feito, já foi concluído, né, de minha autoria, e que, de certo modo, tem como uma justificativa elementar
considerar que as principais narrativas que se tem ou que se produziu até então no que diz respeito aos arquivos ou à arquivologia foram narrativas que dão conta do arquivo apenas na sua concepção ou na sua condição histórica e, sobretudo, ontológica, ou seja, sempre se considerou o arquivo numa narrativa ou numa descrição histórica e, por vezes, ontológica. E, nesse caso, a intenção dessa fala de hoje, né, é de tentar demonstrar que o arquivo ele também oferece uma conotação de natureza política. Né? E aí, como a professora Bruna já destacou, que vou tentar, ao final da fala, fazer uma aproximação com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, mas é mais ou menos justamente nesse sentido, de que os arquivos eles operam, ou operaram, digamos assim, numa certa zona de uma racionalidade que anteriormente seria uma racionalidade de característica muito mais histórica e ontológica, para conceber o que é arquivo ou como se constituiu o arquivo, mas agora, né, a gente tem uma certa preocupação para poder tentar identificar quais são esses efeitos que o arquivo produz na nossa sociedade. Então, quais são os efeitos que ele produz, ou seja, considerar o arquivo não como um elemento passivo da sociedade, mas algo como, de fato, interage diretamente na nossa formação. E aí tem uma certa demarcação temporal, né, como está no próprio título, que é a ideia da modernidade. Então, e por que a modernidade, né? Porque não anteriormente? A gente poderia considerar que os arquivos, né, do ponto de vista histórico, eles existem há milhares de anos, mas, enquanto um agente político, a gente destacou aqui, né, essa ideia da modernidade, porque é justamente nesse período da modernidade, né, iniciada lá dentro do pensamento da ciência com René Descartes, depois com Kant, etc., que vai adentrar a categoria humana, que vai começar a adentrar dentro do aspecto da ciência. Então, quando surge essa categorização da modernidade, que é a emergência do indivíduo, ou seja, a emergência do homem, ou, em certa medida, um certo antropocentrismo, né, onde anteriormente o homem ele estava subsumido, né, enquanto uma cosmologia que era uma cosmologia holística, tal como era na Grécia Antiga, na Roma Antiga, e até também no período do cristianismo medieval, ou seja, o homem ele fazia parte de uma cosmologia que era uma cosmologia holística, que de certo modo não separava as coisas, e que tinha todos os seus componentes participantes e atuantes dentro de uma certa prática, mas com a modernidade, né, com o princípio da modernidade, que é o princípio da razão, surge essa categoria dentro do pensamento, que é o próprio homem. Ou seja, o homem passa a ser esse elemento, digamos assim, instrumental da ciência. E aí, quando o homem passa a ser esse instrumento, né, central da racionalidade e da ciência, o arquivo ele deixa, de certo modo, a ser um elemento passivo, e todas as suas práticas, todas as suas técnicas, elas começam também a serem racionalizadas. E aí, como a gente vou tentar mostrar aqui para vocês, quais seriam essas fases de racionalidade, né, por meio do qual o arquivo se transformou ao que a gente, de certo modo, tem até hoje em dia. Então, a primeira racionalidade que, de certo modo, eu poderia destacar aqui seria, basicamente, uma racionalidade que atua diretamente nesse papel que foi exercido pela história. Ou seja, seria uma racionalidade que teria como primazia um saber histórico. E o saber histórico atuando em duas perspectivas. Uma primeira perspectiva do saber histórico seria um saber que tem por característica atuar naquilo que alguns historiadores definiram como uma história que seria mestre da vida, uma história magistra vitae, que é uma história que toma, de certo modo, os exemplos do passado para poder justificar todo o presente. Então, é uma história que vai servir, de certo modo, para o poder régio, ou seja, para o poder do rei, pensando agora aqui nesse quesito século XVI, século XVII,
que é justamente uma história que vai se valer de uma série de conteúdos, ou se nesse caso o próprio arquivo funcionando nesse sentido, de uma série de conteúdos do passado, para poder justificar, não somente do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista de uma hegemonia. Ou seja, a história ela vai se valer dos registros para poder justificar justamente o poder do soberano, o poder do rei. E isso vai entrar em associação uma série de elementos, né? E aí onde entraria os modelos desse formato de história, que seria um modelo genealógico, onde a história ela tenta, de certo modo, encarregar-se de tentar fazer uma descrição da trajetória genealógica desses reinados, né, que, de certo modo, justificariam a consequência da herança da coroa, por exemplo. Um outro modelo que seria dentro dessa mesma história, Mestre da Vida, né, que é um modelo de história de princípio romano, que seria a memorização, e nesse caso da memorização entra em cena uma série de atos que seria a elaboração de vários documentos, como é que eu posso dizer, como discursos que seriam registrados para, de certo modo, deixar marcado toda a tradição ou todos os grandes feitos dos soberanos. Então, todos os feitos dos soberanos eles seriam agora registrados para que houvesse uma tentativa de memorização daquilo que, de certo modo, ocorreu, mas que até então não havia sido registrado. E aí o terceiro quesito, o terceiro modelo dessa história Mestre da Vida seria a questão do exemplo. Ou seja, a história e os arquivos, eles serviriam como um exemplo vivo, uma lei que, de certo modo, sugeria para representar o presente a partir daquilo que, de certo modo, já foi produzido no passado por esses soberanos. E aí, nesse caso, a história, né, nesse princípio dessa racionalidade que se desenvolve na história, os arquivos, eles começam a serem modelados, eles começam a serem utilizados justamente com esse princípio de atuação direta na formatação de um poder político. Nesse caso, atuando apenas no quesito da manutenção. Então, é um tipo de história que trabalha apenas na manutenção da ordem administrativa e jurídica. E, nesse caso, os arquivos serviriam apenas nesse sentido, para poder manter a estabilidade administrativa por parte do Estado e também a normalidade ou a estabilidade jurídica por parte do reinado, para, de certo modo, não haver contestação acerca daquele poder que está exercendo até então. Então, essa, de certo modo, seria uma primeira parte dessa racionalidade que tem como característica o saber histórico. Só que aí, também efetuado, no meio de tudo isso, um contramovimento dentro dessa questão da história, que seria basicamente que a gente poderia chamar de um movimento contra a história, onde, de certo modo, ela serviria agora não mais para unificar, ou seja, não para garantir uma coesão por parte do Estado e do seu soberano, mas ela serviria para subjugar, ela serviria agora para definir melhor as posições daqueles que atuaram na própria manutenção administrativa e jurídica desse Estado. E aí, isso acontece, basicamente, já mais ou menos no reinado de Luís XIV, em que, de certo modo, vai ser colocado uma questão aqui que eu vou dar como exemplo, em que o Luís XIV, ele pede para que seja feito um documento, à época, que era um documento que foi denominado Balanço da França. Era um documento que, de certo modo, ele congregava uma série de informações sobre o território francês. Informações tanto de natureza fiscal, natureza econômica, natureza social, cultural, enfim. E qual era a intenção de Luís XIV na produção desse documento? A intenção dele era de deixar esse documento para o seu eventual sucessor, que seria o seu neto, o conde de Borgonha, que veio depois a falecer, e quem assume é o seu neto, que seria o Luís XVI, ou seja, bisneto do Luís XIV. Então, esse documento ele foi elaborado
E o Luís XIV, ele pede para um conde chamado Conde Boulainvilliers fazer um resumo desse documento, já que era um documento muito extenso. E o que o conde faz é uma série de intervenções textuais nesse relatório, tentando pôr em evidência toda uma série de críticas que, de certo modo, colocava em evidência o papel da nobreza perante o Estado. Então, ele começa, de certo modo, a quebrar um pouco dessa zona de normalidade que havia dentro dessa trajetória historiográfica, e que só se dava ênfase ao soberano ou ao reinado e os seus, de certo modo, os seus sucessores e os seus predecessores. E aí, nesse caso, o conde, né, o conde Boulainvilliers, ele faz essas intervenções e ele começa a subverter esse modelo de história, que seria uma história de natureza administrativa jurídica, e ele passa a fazer agora uma história de natureza política, ou seja, uma história que, de certo modo, ela teria como princípio operar no sentido de uma multiplicidade dos discursos, ou seja, ao invés de ter apenas um único discurso em torno do poder régio, haveria uma multiplicidade do discurso. E aí acontece o que a gente poderia dizer uma liberalidade do discurso histórico, aqui já operando, né, nesse período do século XVII, já iniciando aqui já no século XVII. E aí, nesse caso, como começa esse movimento de avanço, né, de várias narrativas acerca da história, os arquivos, novamente, entram nesse cenário como a fonte necessária para que essa aristocracia, essa parcela da população que, de certo modo, dava base de apoio político para os reinados, eles começam a tentar ter acesso a esses documentos para poder justificar todo o sacrifício que eles tiveram que fazer para poder ter dado ênfase, ter dado capacidade de existência para esse próprio poder régio. E aí começa-se esse conflito, onde o arquivo, ele novamente entra nessa zona de debate, de discussão, entre um discurso histórico que tenta pôr em evidência uma natureza administrativa e jurídica, de normalidade dos poderes estatais, e entre uma outra corrente, que seria uma história de natureza política, um movimento contra a história, que seria basicamente essa outra, que tentaria colocar em evidência toda a nudez das relações de poder, todas as tramas que, por detrás de todo o poder régio, havia sido costurada, e quem, de certo modo, teceu parte dessa costura foi justamente essa aristocracia, ou essa parte da população, dessa nobreza, que até então não havia sido posta em evidência, né? Isso a gente conhece, sobretudo, pelo reinado de Luís XIV, até agora há pouco, por conta da atitude do presidente. O pessoal associou muito, né, a atitude dele com relação ao ministro da Saúde a um reinado parecido ao de Luís XIV, porque era aquela ideia de que o reinado era ele, que não haveria mais a ideia dos coparticipantes do elemento estatal. E é justamente esse cenário que, basicamente, a gente vive hoje, que a gente pode até, de certo modo, comparar ou tentar trazer uma certa alusão para o que ocorria naquela época, né? Ou seja, uma série de pessoas, vamos considerar assim, uma série de pessoas que poderiam ser denominadas de ministros ou qualquer outra categoria de pessoas que atuavam dentro do Estado, que, de certo modo, se via sobrejugada pelo parte do rei. E aí elas usam justamente o documento, os arquivos, como essa estratégia discursiva para poder demonstrar que eles tinham uma efetiva participação naquilo que se tinha até então em natureza de Estado. Só que aí entraria dentro desse debate, dessa discussão entre a história régia, que seria essa história de um poder jurídico administrativo, né, de um poder que, de certo modo, uma história que, de certo modo, busca apenas legitimar o poder. Essa outra contra-história é uma história que não necessariamente ela busca legitimar o poder, mas ela agora busca colocar o poder em evidência, e essa história de natureza régia, de natureza soberana, ela tenta agora fazer com que o poder atue de maneira institucionalizada, ou seja, não mais apenas no sentido de um discurso legítimo, mas agora de um discurso institucional.
Isso acontece, o Michel Foucault, ele traz isso no seu livro Segurança, Território e População. Ele aponta que, nesse período, foi criada uma denominada instituição, que ele denomina de Ministério da História. Né? Esse Ministério da História era composto por 3 instituições, que era a Biblioteca das Finanças, de 1760, os Arquivos de Documentos, que era de 1763, e a Biblioteca de Legislação, Administração, História e Direito Público. Todas essas 3 instituições, elas são criadas, mas elas são criadas com acesso restrito, ou seja, a Biblioteca de Finanças tinha um acesso restrito apenas para os ministros do rei, os arquivos de documento apenas para os historiadores do reinado, ou seja, historiadores do reinado, que estudavam tanto direito como história, e a Biblioteca de Legislação, Administração, História e Direito Público da mesma forma. Então, o que é que se faz? Se cria agora o arquivo, ou se tem agora o arquivo de maneira institucional, mas de maneira controlada, ou seja, o poder agora não apenas legitima, mas ele também agora institucionaliza o arquivo para, de certo modo, sustentar a sua natureza soberana. E aí acontece o que vai ser, de certo modo, delimitado dentro da própria ciência, que seria um movimento de ortologia, né, que é um movimento que você busca não mais proibir, ou seja, ao invés de você proibir, como, por exemplo, se fazia na época da Inquisição, ou seja, ao invés de você queimar as bruxas, por exemplo, como se fazia, basta você agora disciplinar o saber. Então, tudo que, de certo modo, for feito em matéria de alquimia, vai ser feito agora apenas nas cadeiras universitárias ou nos bancos científicos. E aí, até então, qualquer pessoa que fizer isso mediante uma cadeira científica não estará fazendo bruxaria. Fora da academia, seria bruxaria. Então, ou seja, ao invés de você proibir, você disciplina as condutas. E é basicamente o que acontecia. Então, ao invés do Estado ele proibir o acesso aos arquivos, ele disciplinou o acesso aos arquivos. Ele normalizou o acesso a esses arquivos. Então, nesse quesito, a gente já vê que opera-se, nesse caso, uma racionalidade, ou seja, uma razão que por detrás traz a ideia do arquivo, que vai dar justamente isso que a gente vivencia até então, que é essa natureza do acesso às informações, tudo isso que a gente vive hoje, ela tem um rastro de racionalidade, de uma razão que é necessário a gente tentar identificar. E é um pouco mais ou menos dessa minha fala de hoje nesse sentido. Né? E um dos primeiros rastros desse traço que nós vivemos hoje com relação a sigilo, acesso, lei geral de proteção de dados, tudo isso, de certo modo, que a gente tem na nossa atualidade, tem um traço racional. Né? E um desses traços racionais que eu apresentei até então é justamente esse, que é a ideia da racionalidade pautada por um saber histórico, esse embate que se dá através desse saber histórico, que vai pôr em evidência um primeiro tipo de racionalidade, que seria essa. Então, eu vou tentar avançar aqui por conta do tempo. Então, já a segunda fase, ou a segunda racionalidade que a gente poderia destacar seria justamente a disciplinarização do saber arquivístico. Ou seja, quando se institucionaliza a produção de um discurso histórico dentro dessas instituições, que o Foucault denominou de Ministério da História, o que é que vai ser necessário, para além de você institucionalizar, será necessário você agora disciplinar as práticas no interior dessas instituições. E é onde entra a disciplinarização do saber. E aí, quando nós fazemos a análise disso, junto com o surgimento das principais teorias, ou os principais princípios que nós temos na arquivologia, por exemplo, é nesse período, entre o século XVI e o século XVIII, que vão surgir os principais tratados e manuais de arquivo. Nesse período, nós vamos ver surgir uma série de manuais, e todos esses manuais, eles operam tanto no sentido de uma estruturação do espaço físico, de como esse espaço físico ele deve ser elaborado, como também das próprias técnicas e das práticas de arquivamento. Então, se começa a definir tudo que, de certo modo, poderá ser possível de ser elaborado no interior desses arquivos para que se garanta esse melhor controle por parte do discurso, e aí entra em cena a disciplinarização do saber. Então, as práticas arquivísticas, elas começam nesse período a serem disciplinarizadas. Por isso que alguns autores começam a perceber que é nessa fase
que a arquivística ou a arquivologia ela tem o surgimento das suas principais bases teóricas ou pragmáticas, que é justamente quando surgem esses manuais que vão surgir essas ações embrionárias da cientificação ou do tecnicismo arquivístico. Então, nesse caso, vai surgir todos esses tratados, eles se constituem como uma variedade de propostas e conselhos práticos individuais, né, que, de certo modo, não são em todo ele sistemático, mas ele é dedicado justamente para os futuros arquivistas. Ou seja, a concepção é que se faça esses manuais pensando não somente no tempo presente, mas para tudo aquilo que vai ser feito posteriormente. Então, começa essa disciplinarização do saber arquivístico. E, paralela a essa disciplinarização do saber arquivístico, entra em cena uma categoria, né, que a gente poderia chamar de um dispositivo de poder fundamental, que é o que opera dentro do campo jurídico, que é, por isso que, de certo modo, quando a gente vai estudar a história da arquivologia, a gente sempre tem uma associação muito próxima da arquivologia, seja com a história, com a administração e com o direito. Essas três principais áreas, elas sempre estão associadas aos arquivos. E boa parte dessa explicação do porquê de ter essa associação tão forte é um pouco do que eu estou tentando trazer para vocês hoje. A primeira da história, e agora entra a segunda categoria, que é a categoria jurídica. Então, no campo jurídico, entra em cena um princípio, que é um princípio denominado de jus archivi, ou seja, é um direito que é denominado direito de arquivar. Se a gente fosse fazer uma tradução do latim, seria um direito de arquivar. Nessa perspectiva, se estabelecia que é um princípio alemão, é um princípio que foi estabelecido pelos alemães em associação ao recuperando isso do direito romano, que é um direito, que é um princípio, melhor dizendo, que tem por característica definir quem tem acesso e quem, de certo modo, está autorizado a produzir e manter documentos. Então, não seria qualquer pessoa que poderia criar documentos, nem qualquer pessoa que poderia manter documentos. Então, obviamente, se a gente observa que quem definia as regras até então era, de certo modo, o Estado, né, pensando na categoria régia, evidentemente que esse poder régio ele definia para si próprio esse poder e os arquivos. Então, seria basicamente uma perspectiva que tinha uma característica legal, histórica, né, de validação, de confiança, de responsabilidade, de tratamento, de autenticidade da autoridade legal dos documentos, né, e de certo modo que, como eu já falei, não seria qualquer pessoa que poderia produzir documentos em qualquer lugar, em qualquer circunstância, seria tudo, de certo modo, bem delimitado. E para fazer um comentário acerca desse jus archivi, ele se dá justamente pelo fato da recepção do direito romano no Império Germânico. Como nós sabemos, o Império Germânico era um império que era descentralizado por parte da sua administração. Nós tínhamos o rei, mas todas as ações eram descentralizadas. E esse quesito da descentralização que o Império Germânico, no caso, ele possuía, ele se caracterizava justamente por essa pulverização das práticas do direito, que eram práticas do direito muito mais baseadas nos costumes do que baseadas no ordenamento, como era o direito romano. Então, tudo isso, de certo modo, provocava uma série de problemáticas de que um determinado território tomava uma decisão de tal sentido que entrava em contradição com outro território, porque não havia uma unificação das práticas do direito nesse período do Império Germânico. Porém, quando é recepcionado o direito romano, a partir do direito que é o direito comum, quando o direito comum ele é adentrado no Império Germânico, uma série de princípios, como, por exemplo, esse princípio da ius archivis, ele é retomado, ele é trazido também para esse território. E aí, justamente, essa perspectiva de que entre a coisa factual e a coisa narrada, nesse caso, vai se priorizar muito mais o acontecido em detrimento do que seria o narrado. E aí, nesse caso, provavelmente, né, se coloca a característica de que os arquivos será considerado tudo aquilo que tem por característica provar algo.
Então, provar, de certo modo, um acontecido e não necessariamente algo que foi. E aí os arquivos, ela entra justamente em contradição, aliás, melhor dizendo, em embate, com o mesmo período que surge a diplomática francesa. Enquanto a diplomática francesa ela tinha como característica a percepção de que a autenticidade do documento estava inerente ao próprio documento, aí os arquivos vai levar em consideração que a autenticidade do documento está garantida pela autoridade, que seria assim, os arquivos, autoridade de arquivo, ou seja, quem criou o documento, onde esse documento estava localizado. E aí, nesse caso, há esse conflito entre a diplomática francesa e essa característica daí os arquivos. Nós sabemos, como nós temos até então, que a diplomática francesa acabou vencendo esse embate, digamos assim, esse embate teórico ou esse embate técnico, mas o fato é que isso aconteceu, né, que é essa característica daí os arquivos, que vai delimitar essa característica. Então, essa seria, de certo modo, a segunda característica, né, dessas racionalidades formativas do arquivo na modernidade, que se dá no âmbito jurídico, ou seja, uma racionalidade de natureza jurídica que entra em contextualização com a formação dos Estados nacionais na Europa, a partir, sobretudo, da recepção do direito comum no Império Germânico. Então, essa, de certo modo, seria essa segunda fase, teria mais alguns elementos, mas por conta do tempo eu vou avançar um pouco aqui. E a terceira fase seria essa característica de uma racionalidade de arquivo que seria pautada pelas práticas, que seriam práticas biopolíticas. O que é que de certo modo, se quer dizer quando o arquivo entra numa racionalidade biopolítica? É que agora não bastaria apenas ter o uso dos documentos na sua fase pretérita. Ou seja, não mais agora necessita apenas dos documentos enquanto conjunto de documentos já produzidos. Será agora necessário não apenas tratar dos documentos produzidos, mas, fundamentalmente, agora será necessário produzir documentos, produzir registros para que se possa melhor conhecer, ou, nesse caso, melhor governar. E aí, quando a gente fala da biopolítica, seria, de certo modo, uma série de práticas que tem por natureza justamente coletar, nesse nosso quesito dos arquivos, coletar uma série de informações acerca da vida. E o que é que, de certo modo, se caracteriza como a vida? Informações sobre saúde, informações sobre natalidade, mortalidade, taxas de homicídio, enfim, todas uma série de informações acerca de higiene, enfim, tudo que, de certo modo, tem por característico, afeta diretamente ou tangencialmente a ideia da vida, ele vai ser colocado como um critério preponderante para a ação dos governantes. E aí entraria em cena, de modo bem rápido, essa característica da biopolítica e, consequentemente, os arquivos adentram nesse mecanismo como verdadeiras máquinas de registro. Então, por exemplo, o filósofo Leibniz, ainda lá no século XVII, XVIII, ele já colocava a importância do que ele denominava, né, de tabelas de estado, que seria basicamente um modelo, vou dizer, não vou usar o termo copiado, mas um termo tomado como parâmetro, que seria as tabelas ou os questionários que eram utilizados pela Igreja, ainda lá por volta do século XII, seriam esses questionários censitários, e que, nesse período agora, já no surgimento da modernidade, o Leibniz, por exemplo, ele utiliza essas cartografias para poder ter um uso de natureza administrativa, ou seja, ele vai considerar justamente o que ele denomina o arquivo como um tipo de instituição que oferece um conhecimento útil. São as palavras do Leibniz, seria um tipo de instituição que oferece um conhecimento útil para o governante. Então, todas essas informações elas seriam necessárias para o governante, e aí começa-se, nesse período, por volta do século XVIII, uma série de produção de documentos, de registros, com essa finalidade, que seria operar no melhor sentido de um controle da vida das pessoas. Então, aí, nesse caso, entra em cena toda uma categoria, né, que, por exemplo, Peter Buck vai denominar de uma denominada
alfabetização pragmática, ou seja, um tipo de prática de escrita que é efetivamente pragmática no sentido de que ela tem um objetivo muito claro, que é coletar dados, coletar informações, documentos, registros para um fim específico, que seria um fim de melhor manter um controle por parte do Estado. E aí, quando surge um denominado conceito, né, que o Foucault vai trazer, que é o conceito de população. Ou seja, agora não se trata mais de você governar os indivíduos de natureza dispersas, mas agora governar os indivíduos como uma categoria populacional. Enfim, e aí, nesse caso, já aproximando um pouco da nossa temporalidade, entra uma figura, né, que é trazida pelo próprio Foucault a partir do Bentham, mas também alguns autores que eu vou trazer aqui, eles contemporaneizam essa questão, que é o fenômeno do panóptico. O panóptico, né, que teria, de certo modo, um sentido, o pan, que denominaria a ideia de tudo, ou seja, tudo aquilo que vê, ou seja, uma máquina pan-óptica, ou seja, que ela tudo vê, ela tem essa capacidade, e essa ferramenta panóptica, no sentido do arquivo, ela é muito clara quando a gente consegue perceber que o arquivo, embora ele não esteja presente naquela determinada territorialidade, por isso que eu costumo denominar o arquivo como um espaço heterotópico, ou seja, ele pode ser a casa, ele pode ser o hospital, mesmo não estando dentro do espaço do hospital. E aí a gente vive muito mais isso agora com essas novas formas de coleta de dados que a gente vive no nosso tempo presente. E nesse caso, não sendo possível, né, essa inspeção, essa vigilância frequente, cotidiana, o que é que se faz é justamente a criação enorme de registros, de tabelas, de censo, enfim, de informações que tem por característica vigiar as pessoas, ou saber mais sobre as pessoas, mesmo, de certo modo, sem elas saberem que estão sendo vigiadas, mesmo sem saber que elas estão tendo seus dados, de certo modo, coletados. E isso se faz de modo muito explícito, ou seja, não é num formato, não é num formato, de certo modo, negativo. É como se fosse uma ideia de uma vontade explícita por parte dos indivíduos, meio que mais ou menos no formato lá agora esqueci a palavra aqui, enfim, deixa eu tentar avançar, porque o Bruno já me chamou a atenção aqui por conta do horário. Enfim, e para além disso, dentro dessa ferramenta do panóptico, entraria um autor que é Oscar Gandhi Jr., que ele escreve ainda em 1990, uma característica que é muito interessante, que aproxima muito do que a gente vive hoje, que ele denominou de panoptic short, ou seja, uma máquina panóptica que opera por ordenação. E essa máquina que ele denomina opera mais ou menos nisso que a gente vem vivenciando, né, cotidianamente, né, que seriam máquinas de registro que tem por característica atuar por meio da classificação, né, sobretudo, desses dados. Então, é uma infinidade de dados e de informações que ela, de certo modo, são ocultas das próprias pessoas que participaram no fornecimento desses dados e, ao mesmo tempo, elas, de certo modo, quando classificadas, quando ordenadas, sobrepostas uma com outras, elas são capazes de estabelecer um significado, ou seja, estabelecer uma informação clara acerca de determinado quesito. E aí, quando o Oscar Gandhi Jr. ele caracteriza isso como as fases de identificação, classificação e avaliação desses dados, né? Enfim, eu vou tentar aqui só fazer um encerramento aqui, por conta do horário, faltam 10 minutos para as 7. Teria mais coisas aqui para falar, mas, enfim, é um novo formato de participação, na qual acho que boa parte de nós não estamos acostumados. Enfim, e basicamente essa é a ideia, né, de considerar que nesse quesito, que o que se arquiva nesse fenômeno agora, presente, é tudo aquilo que quer ser preservado para cuidados futuros, né? E aí, embora que nós tenhamos o aperfeiçoamento da técnica, né, como, por exemplo, a palestra da semana passada da professora Bárbara foi muito, muito interessante nesse sentido, né? Nós temos toda uma série de aperfeiçoamento da técnica, no quesito de novas ferramentas para poder fazer o gerenciamento de dados, né, para a população.
Ao mesmo tempo que opera um aperfeiçoamento da técnica, a égide do arquivo continua sendo a mesma, ou a égide dessas práticas continua sendo a mesma, que é a égide do registro. Né? Tudo, de certo modo, gira em torno da categoria do registro, e a grande pergunta que fica é se o arquivo, de certo modo, se comportou até então nessas características, né, que opera dentro de uma dinâmica de uma disputa entre um saber histórico, jurídico e outrora um saber histórico político. Depois, se o arquivo ele opera por parte da disciplinarização dos seus saberes, com o surgimento dos manuais e a partir também da determinação de uma dinâmica jurídica no interior dos arquivos. Qual seria, de certo modo, nessa terceira racionalidade, né, no quesito da vigilância ou da biopolítica, qual seria, de certo modo, o que estaria por vir nesse novo formato de funcionamento da sociedade que opera agora na categoria dos dados? Então, que tipo de racionalidade agora nós teríamos? Qual seria qual seria essa quarta racionalidade? Será que seria uma racionalidade técnica? Ou seja, enfim, é um questionamento que fica, mas o fato é que a égide permanece sendo a égide do registro, por parte dos arquivos. Enfim, eu acho que teria mais algumas coisas para colocar, mas eu encerro por aqui e fico aberto para as perguntas, que aí no decorrer a gente vai ampliando melhor aqui o raciocínio. Eu agradeço, né, a explanação do professor Derek, né, infelizmente a gente tem de fato a gente está vivendo agora uma explosão informacional, né, a gente tem muita live acontecendo agora, tem professores que estão comunicando, eu estou assistindo aqui, assistindo em outra, de fato esse momento também, a gente tem um pico na internet, né, todo mundo está fazendo transmissão ao vivo, começa muito esse horário. E eu sei que é um assunto extenso, até porque, professor Derek, é algo que você trouxe na sua tese, é a sua tese de doutorado, então creio que 40 minutos, 30 minutos não dá para realmente tratar aquilo que você colocou. Mas as suas considerações foram muito importantes, a gente ver como você conseguiu relacionar a questão histórica, a questão da emancipação dos arquivos ao contexto que nós estamos vivendo hoje, sobretudo político. Né? Então, só para resumir aqui o que você havia comentado, né, tem essa primeira fase, né, da racionalidade, o professor trouxe essas questões, essas relações históricas, né, que impulsionaram a emergência do arquivo enquanto instituição, né, o caráter científico, que foi muito importante nesse momento para que pudesse validar as ações do arquivo, né? O professor até falou, né, as questões da bruxaria, o que não era, então foi importante dar esse valor científico. E a segunda fase da racionalidade, pelo que eu pude entender que o professor trouxe, que veio com a disciplinarização do saber arquivístico, né, nesse período aí do século XVI e XVIII, e o aspecto jurídico que veio, então, na fala do professor, caracterizar então, o poder, né, dos documentos. E finalizando com essa pergunta, essa reflexão que eu abro para todos, inclusive, vocês já podem fazer perguntas e discutir, porque o professor Derek vai estar aqui agora para responder, mas eu creio que o final, a sua reflexão sobre o comportamento, né, qual será o comportamento agora do arquivo, frente a essas multiplicidades, né, que acontecem na ação de governar. Inclusive, eu quero já chamar uma reflexão aqui, que você trouxe, né, os autores muito importantes, dentre eles o Foucault, principalmente desse livro, né, que você colocou aí, que é o Segurança, Território e População, não é isso, professor Derek? Isso. Inclusive, tem uma fala do Foucault, nesse livro, que fala assim, como ser governado por quem, até que ponto, para quais fins, por quais métodos. Então, isso que o professor Derek falou, eu não sei se vocês, mas eu creio que nos levou a pensar, até trazendo esse conceito de governamentalidade de Foucault, da gente chegar nos conceitos sobre macropolítica, micropolítica e o que a gente está vivenciando hoje, que é a necropolítica. Né? Quem está no poder, que exerce esse caráter soberano, definir quem morre e quem vive. E é o que a gente está vivenciando hoje, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente com o que a gente está vivenciando, que é a pandemia da Covid-19.
né, e que essas máquinas, né, de guerra, elas não são mais institucionalizadas pelo exército, por homens com armas, mas por vírus, por direitos à saúde, né? Então, por uso de máscaras, né? Por o direito de ir e vir. Então, é algo que está muito relacionado, e eu agradeço muito o professor Derek, porque é importante a gente considerar o papel do arquivo dentro dos conceitos que nós temos estudado dentro da ciência da informação, o nosso papel enquanto profissionais da informação nesse contexto. Tudo está relacionado. Né? Como o arquivo vai se comportar nesse momento agora de uma nova ação de governo, uma nova ação política, né? Como a gente vai entender esse presente, entender o passado, para que a gente não cometa os mesmos erros no futuro, né? Lendo um pouco sobre as pandemias que aconteceram antes, a gente pode ver que desde, por exemplo, da gripe espanhola, vamos dizer assim, já naquele tempo a receita era que todo mundo ficasse distanciado, né? Houvesse distanciamento social. Como é que a gente pode entender isso agora também? É através desses documentos que dão esse poder. É através dessa memória social que fica, né? Para que a gente entenda como proceder. Então, o papel dos arquivos, o papel de todas essas instituições de preservação, de guarda, de memória, arquivo, biblioteca, museu, é importantíssimo nesse momento, né? E entender como se formaram os arquivos, como se formaram as bibliotecas, né? É importante para que a gente conheça a nossa história. Então, vamos passar para as perguntas. Se o professor Derek quiser mais arrematar alguma coisa, pode falar. Não, é bem isso mesmo, professora, nesse quesito. Eu acompanhei alguns comentários aqui, mas eu vou aguardar, acho que você submeter aqui na tela, e aí a gente vai complementando. A professora Eudenise até falando, né? Comentando aqui, eu fico pensando na importância dos nossos estudos da CI, sobredito na questão do registro, e mais ainda na disseminação futura desse momento histórico que estamos vivendo. Sem dúvida. Exato, A questão da ciência da informação, eu acho que ela passa, nesse momento, por uma nova formatação, uma nova adequação, que é justamente isso que a professora Carolina colocou aqui, né, sobre essa questão da gênese da rastreabilidade, né, daquilo que alguns autores abordam na nossa área, que seriam os regimes de informação. Ou seja, cada vez mais a ciência da informação tenderá a percorrer esse caminho por onde essa informação, esses dados, eles foram coletados, como é que eles foram utilizados. Enfim, acho que a tendência da ciência da informação vai ser muito mais no estudo disso que a professora Carolina colocou, dessa rastreabilidade desses dados, levando em consideração também o seu próprio uso, né? Entra dentro daquela conceituação que a ciência da informação já nos traz, que é a ideia de regime de informação. Acho que é isso que a professora Denise colocou, entra muito nesse sentido dos nossos estudos da CI. Provavelmente vai entrar muito essa questão da rastreabilidade, complementando com o que a professora Carol já nos disse. A professora Bárbara também aqui comenta, né? Fiquei pensando se a terceira fase da racionalização estaria ligada à transformação digital. Pensei na manipulação dos dados por players, da tecnologia, a exemplo da Cambridge Analytica. Sim. É verdade. Essa questão é bem próxima, essa terceira fase da racionalização, que já de certo modo puxa para uma quarta, que é uma coisa que eu venho tentando estudar, e venho problematizando no sentido que, tipo, a partir dessa minha fala de hoje, né, basicamente, se a gente pudesse resumir em termos muito rápidos o que seria essa fala, era de que no primeiro momento a gente teria o arquivo definido por aquilo que ele é. Ou seja, o arquivo ele é isso. Ele é isso, ou seja, ele é essa instância de saber. No segundo momento, a gente tem uma concepção que caracteriza o arquivo como ele é, ou seja, como ele se efetua. Ou seja, ele se efetua dentro das suas práticas, da sua epistemologia, dentro dos seus manuais, enfim, dentro de uma série de condutas que opera na característica do registro. Mas agora, dentro do que a professora Bárbara colocou, a grande pergunta é: o que é que o arquivo pode vir a ser? Ou seja, o arquivo ele não é mais uma instância real, ou seja, ele não é aquela coisa,
da coisa, né? Ou seja, uma instância ontológica. Nem também é uma instância mais gnoseológica. Ele é agora uma instância que atua no formato de um devir. Né? Na tese eu até abordo que o arquivo ele tem muito um sentido de um devir governo, e cada vez mais eu penso que essa terceira ou quarta racionalidade, que como a professora Bárbara coloca, né, relacionada à transformação digital, entra muito numa concepção de que o arquivo ele atua muito mais nesse vir a ser. Ou seja, nós temos dados, né, como é o caso do estudo da questão do Cambridge, nós temos os dados, mas, de certo modo, eles são dados que eles podem vir a ser alguma coisa. Se a gente fosse pensar até em termos semióticos, seria como se fossem sinais, mas que carregam potencialidades sígnicas, mas que ainda eles não possuem significado. Ou seja, se a gente fosse fazer essa associação com a semiótica. Então, eu acho que essa terceira, quarta racionalidade opera muito nesse sentido de que não há clareza sobre o que é o arquivo. Ou seja, o arquivo sempre será um vir a ser, sempre será um devir arquivo desse quesito. É um momento de transformações, né, professor Derek? E aí só vamos entender quando, de fato, começarmos a entender a importância do arquivo, né, o papel do arquivo. Isso. Como vimos lá atrás, os movimentos que impulsionaram a criação do arquivo, eu acho que esse contexto que a gente está vivendo agora, que vai impulsionar a gente entender o que seria esse devir. A professora Ivana, ela está aqui. Queria que Derek falasse sobre poder e governo nesse contexto atual. É muito da pegada que a gente já estava tentando tratar aqui da necropolítica, né? Então, fale aí, Derek. A questão do poder e do governo, né? São duas categorias, de certo modo, conceituais, ou duas categorias, duas noções, melhor dizendo, que operam praticamente em duas instâncias, né? Tipo, o poder numa vertente que tem uma natureza muito voltada para uma concentração, de certo modo, uma certa determinação das condutas. Ele tem uma certa forma, como é que eu posso dizer? Ele tem uma forma estruturalizante, por isso que, de certo modo, na perspectiva do Foucault, ele foi considerado um autor estruturalista, por conta dessa conceituação que ele faz da ideia de poder como um poder que estruturaliza, a mesma forma que ele é estruturado, ele também é estruturante. Então, Foucault foi considerado um autor estruturalista por conta dessa noção de poder que ele apresenta. Então, o poder nesse sentido, que ele tanto estrutura as nossas condutas, mas ele também é estruturado pelas nossas próprias condutas, é um efeito reverso. Já a ideia do governo é uma atualização dessa ideia de poder, né? Ou seja, o poder, em vez de ser essa instância que opera de forma binômia, né, entre um lado e outro, uma certa dicotomia, já na ideia de governo, Foucault atualiza, né, o seu pensamento para superar esse pensamento dicotômico que até hoje a nossa sociedade vive. Eu acho que é interessante, nós estamos em pleno século XXI, mas o nosso pensamento ainda é dicotômico à moda platônica. Então, enfim, nesse caso, a ideia de Foucault, quando opera no sentido do governo, é justamente escapar dessas formas binômias, né? Como alguns outros autores vão fazer esse mesmo movimento, como, por exemplo, Derrida, no sentido da noção de escritura. Mas na ideia do governo, para centrar na questão que a professora Ivana colocou, o governo entra muito nesse quesito, né, de que ele é operado por várias camadas. Existe governo em vários níveis. E o governo entendido naquela sua forma mais ampla, que seria basicamente um modo pelo qual se opera a melhor conduta dos indivíduos. Né? E por isso que o Foucault vai trazer o exemplo de 3 tipos de governo, né, que seria o governo pastoral, né, que praticamente é o que opera até então, que é esse governo que opera meio que na conduta dos indivíduos no formato de condução de governo por rebanho, que é o que a gente tem hoje praticamente, e a gente vê muito mais explícito isso quando a gente vê, por exemplo, cenários como esse, como uma pandemia, na qual a gente se vê muito mais percebidos como um rebanho dentro de um determinado território. Né? Ou seja, nós temos a figura de um pastor, no caso, um pastor não na concepção religiosa, mas um pastor como um guia, né, no caso dos nossos representantes, e esse governo, que de certo modo opera todo um sentido. Mas aí também, nesse caso, opera também uma ideia de um governo distribuído, que é o modelo do governo formatado pelo modelo do tecelão. Ou seja, que cada membro, cada grupo de pessoas opera um sentido de governo. É quando a gente vê, por exemplo, as campanhas, quando as pessoas dizem
e que façam consumo nos pequenos produtores, nos pequenos comerciantes do seu bairro. Ou seja, essa ideia de que, ao invés de você ir para aquelas grandes estruturas, você vai para aquelas pequenas estruturas locais ali, que, de certo modo, eles também operam o governo local, ou seja, eles promovem alimento, eles promovem assistência básica em algum quesito. Enfim, é mais ou menos a ideia do governo num sentido muito mais descentralizado do que a ideia de poder, que opera num sentido muito mais superior e também, de certo modo, dicotômico. Essa questão é complicada, porque eu sou suspeita, inclusive, para falar, porque eu acredito que o governo atual, o contexto atual, acho que o que Ivana trouxe na sua pergunta, o contexto atual, Derek, não se enquadra nem nas 3 formas de governo que o Foucault explana no seu livro, porque a gente vê um desgoverno, enfim. Mas vamos em frente. Aqui tem uma pergunta também de Joseane. Com arquivo digital, penso, qual seria a nossa atitude para deixá-los preservados para as próximas gerações? Diga aí, Derek. Qual seria a nossa atitude para deixá-los preservados para as próximas gerações? A questão da preservação desses arquivos digitais é a grande problemática, que não somente a arquivologia, né, é um problema que, de certo modo, vem tomando preocupação de toda a sociedade. Toda a sociedade mundial ela vem se preocupando com a questão da manutenção desses dados ou desses arquivos digitais. É uma problemática que, por exemplo, interfere dentro da própria história. A história se pergunta como fazer história a partir dos arquivos digitais. Então, por exemplo, era muito, de certo modo, tranquilo você fazer história levando em consideração o registro que já se tinha assim, sobrevivido à margem do tempo, né, e nós conseguimos ter acesso. Mas com os arquivos digitais, de certo modo, a sua localização é mais difícil, o seu acesso é mais complicado. Enfim, é a grande preocupação que se tem, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo governamental, como fazer essa conservação ou essa preservação dos arquivos digitais para as próximas gerações. Na minha perspectiva, eu não tenho ainda muitas compreensões ou muitas colocações a respeito da preservação desses arquivos digitais. Eu penso que, do ponto de vista de uma atitude social, como arquivista ou como qualquer cidadão, eu não concordo muito com a ideia, né, de você guardar-se tudo. Então, por isso que a gente vai ter que se reposicionar acerca de, por exemplo, questões como a arquivologia trabalha, com as questões acerca da avaliação. Como fazer a avaliação documental para arquivos digitais. Levando em consideração que, geralmente, a avaliação documental, quando feita em arquivos convencionais, geralmente a arquivologia, pelo menos a arquivologia nacional, utiliza essa etapa da avaliação na fase intermediária permanente. Mas no arquivo digital, essa fase da avaliação ela já é feita desde a gênese do documento. Então, o critério de avaliação, ou seja, o critério de valor, ele já é dado anteriormente. Então, entra em cena cada vez mais a essência da responsabilidade social do arquivista no quesito da avaliação desses arquivos digitais. Então, eu penso que, no quesito da pergunta acerca da atitude para deixá-los preservados, seria cada vez mais uma atitude cada vez mais crítica, que eu acho que é fundamental para atuar no quesito da avaliação, uma atitude crítica frente à nossa sociedade, mas também, sobretudo, uma atitude de responsabilidade social. Acho que essa é a grande questão que nós temos, que é reposicionar a avaliação documental em termos de responsabilidade social e crítica com relação ao nosso tempo presente. Eu acho que o que você até tocou nesse assunto, Derek, dessa responsabilidade social, tem um pouco a ver com o que a professora Denise fala aqui, né? Eu quero te perguntar, além do papel dos arquivos, mas principalmente no momento histórico vivido, você não acha que o nosso papel vai além da técnica? O arquivo hoje tem o papel de registrar, mas também de interagir, visando dar à pessoa humana o direito de acessar as informações relacionadas ao direito humano de saber o que é de fato e não o que é a verdade imposta. Acho que tem muito a ver com o que você falou. Se quiser comentar, professor Beck.
Isso. É uma questão que, de certo modo, a gente vem pensando bastante, né? Essa superação da dimensão técnica da arquivologia, do arquivista e do próprio arquivo. Tentar superar essa dimensão técnica, né, na nossa prática, no nosso cotidiano, para fazer como a professora Denise colocou, né? Fazer com que esses arquivos, os arquivistas e o arquivo como instituição, ele possa ser capaz de interagir com a sociedade. Os arquivos, eles se colocam numa instância ainda muito presa àquilo que eu coloquei na fala, como se fosse um ministério da história que possui um acesso resguardado a apenas algumas pessoas, seja os usuários internos do arquivo, os profissionais que lá atuam, ou algumas pessoas que, de certo modo, são bem posicionados, ou, sei lá, têm uma certa clareza acerca do que quer, ou seja, são pessoas que fazem investigação científica, fazem pesquisa, enfim. Mas o arquivo, ele não interage com a sociedade de modo amplo. Então, porque ele fica muito preso ao seu escopo interno. Qual é o escopo interno do arquivo? É o da dimensão técnica. E muitas das vezes o arquivo e o arquivista, ele esquece da sua dimensão social, que eu acho que é mais ou menos isso que a professora Denise está tentando chamar a nossa atenção, que é justamente para trazer o arquivo para essa dimensão da pessoa humana, para a questão, como ela coloca, do direito de acesso às informações, sobretudo para que o próprio sujeito ele seja capaz de levar em consideração a construção daquilo que, de certo modo, ele considera como sendo a própria verdade. Ou seja, para que ele não possa atuar por meio de interlocutores, que ele mesmo possa ser o responsável pelas suas opiniões, pelas suas considerações, pelo seu próprio conhecimento. E muitas das vezes o arquivo ele é muito distante, coisa que a biblioteconomia ela já consegue fazer isso, né, desde a sua gênese. A biblioteconomia já tem essa formatação de uma instituição que tem um compromisso total e dedicado para a geração do conhecimento. O arquivo não. O arquivo, como eu tentei demonstrar, ele tem uma instância muito endógena, ou seja, ele é muito endógeno no sentido de beneficiar apenas as suas instituições ou aqueles para quem ele está submetido. Ou seja, ele não tem uma ampliação social maior. E eu acho que a nossa responsabilidade enquanto professores, pesquisadores, arquivistas ou quem quer que seja, é de justamente tentar reposicionarmos nesse quesito. Ou seja, nem reposicionar o arquivo, nós mesmos nos reposicionarmos, porque o arquivo ele não se posiciona sozinho, somos nós que o posicionamos na sociedade. E eu acho que o que a professora Nise coloca tem muito sentido no quesito de que é necessário o arquivo se aproximar da pessoa humana para que ela possa, de fato, garantir o acesso à informação e ela própria ser autônoma na constituição da sua própria verdade. Importante, professor Derek, a gente agradece, né, as suas colocações, agradecemos também as contribuições de todos, né, eu creio que os comentários vão ficar aí e os comentários só agregam ao tema que foi discutido hoje. Quero agradecer mais uma vez, agradecer por essa reflexão que você nos fez ter nesse momento de como será, né, o devir do arquivo da modernidade. Né? O que é que vamos fazer? É só a técnica? É só o uso de softwares? É só o uso dos recursos digitais? Não. É também o social, e que eu acredito que começa quando a gente começa a entender como os arquivos e para que os arquivos foram criados, e toda essa relação que ele tem com o Estado, que ele tem com esses outros organismos vivos, né, que, de certa forma, fazem com que as coisas aconteçam na nossa sociedade. Então, foi muito bom, Derek, você trazer isso, até para que a gente possa estudar mais. Eu creio que aqui a gente aprende também, né? Não é o campo de pesquisa que eu tenho estudado, e a gente sempre aprende com os professores que vêm trazer um pouco dos seus estudos, das suas pesquisas aqui do Sala Aberta. Quero agradecer também o pessoal aqui de Fortaleza, eu vi que de Fortaleza, João Pessoa, Rio Grande do Sul, né, pessoas de Portugal, né, os Sovaquinhas, né, do Rio de Janeiro, o professor Fabiano Cataldo também está participando aqui. Então, eu quero agradecer a todos que participaram, que discutiram, agradecer principalmente novamente, né, ao professor Derek pelas contribuições. E assim, cadê Derek? A gente marcou de fazer a nossa... Vamos lá. Pois é, a gente no programa do Jô estava brincando com a Bruna um pouco antes.
no programa do Jô Soares, sempre tinha uma xícara, né? 2 xícaras colocadas sobre a mesa. Ninguém sabia o que é que tinha naquela xícara, se era água, se era café. Da mesma forma, vocês vão ficar com esse mesmo segredo aqui. Ninguém sabe o que é que tem nas nossas xícaras. Vai um brinde para todos. E, por favor, como a professora Bárbara colocou, fiquem em casa, se assim vocês puderem. Muito obrigado. Fique em casa, ninguém sabe, só os fortes, né, Derek, o que tem dentro da nossa caneca. Os fortes sempre verão. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter participado. Agradeço os nossos colegas do ICI, os colegas de fora do ICI também que estão participando. Né? E a gente, na próxima semana, temos mais uma live. A live será com a professora Henriette, mediada pela professora Carolina. E a gente está aqui discutindo ciência, discutindo os conceitos, né, que estão que se perpassam, né, pela ciência da informação e tentando relacionar com o contexto atual, porque a universidade está viva e nós estamos aqui para fazer isso acontecer. Então, gente, se cuidem, fiquem em casa e acompanhem nossas lives, tá? Um beijo e boa noite a todos. Viva a Universidade Brasileira, a ciência e a nossa querida UFBA. Isso, e se inscrevam, né? No congresso. Sim. Então, beijo. Tchau, Derek. Foi bom te reencontrar aqui, viu? Tchau, Obrigado. tchau. Um beijo grande. Tchau.